Renata, bom dia, ouvintes da Rádio Queluz FM, bom dia, pessoal do Instagram, estamos ao vivo lá também, né, no meu Instagram, Michelle Rufinienfe, para quem não me segue ainda, fica o convite para vocês. E hoje, né, para quem não me conhece ainda também, como a Renata já disse, meu nome é Michelle Rufini, eu sou enfermeira, eu sou especialista em tratamento de feridas complexas, aquelas feridas que demoram para cicatrizar, e também as feridas, né, agudas e crônicas, aquelas que se formam aí durante um processo patológico aí da vida do indivíduo. Eu também sou professora do curso técnico de enfermagem aqui de Conselheiro Lafayette da STEC. Também atendo em consultório com laser terapia e ozonioterapia. Também tem um projeto de educação continuada, que é esse projeto que a gente faz aqui na rádio, né, todas as sextas-feiras, com o programa Momento Saúde, que é um momento que a gente tem para poder tirar as dúvidas, para poder falar um pouquinho aí sobre o que pode estar ocasionando, né, um risco de uma doença, um risco de uma patologia, de uma ferida, algo assim que pode relacionar com você, com os seus sinais e sintomas e te ajudar a prevenir algumas complicações. E aproveitando que você falou sobre dúvidas, né? Já vou disponibilizar o nosso telefone WhatsApp para quem tiver alguma dúvida, para perguntar a Michelle, algum comentário. Pode mandar no 319-9682-9999. 319-9682-9999. Isso aí, aproveita, né? Aproveita esse momento, porque esse programa é para todo mundo. Educação continuada não é somente para o curso técnico, não é somente para a graduação, é para todo mundo, para a gente poder alcançar um número melhor de pessoas, para a gente ter mais qualidade de vida. E hoje o nosso tema vai ser por que a ferida não cicatriza? Muitas das vezes eu vejo, né, no consultório, no dia a dia, nas entrevistas, né, do rádio, televisão, Instagram, o que for, essa reclamação, né, quase que geral. Eu tenho uma ferida e a ferida ela não cicatriza, eu já passei por tantos profissionais e eu continuo fazendo a mesma coisa. Aí a mesma coisa eu já pego esse gancho. Tá bom, se você está sempre fazendo a mesma coisa e não melhora, tá errado. Então, aquele mesma coisa ali, né, esse ponto é o que a gente tem que intervir. E essa intervenção, ela vem conhecendo ali o processo patológico daquela ferida, o processo onde veio a formação dessa ferida, por que que ela apareceu ali. Nenhuma ferida que acontece do nada. Eu vou dormir e acordo com uma ferida. Será que foi de um dia para o outro? Claro que um trauma, uma mordedura de um animal, aí já é algo diferente. Mas uma ferida crônica, uma úlcera, que nós vamos falar aqui hoje, ela não se forma do dia para a noite. São vários fatores que vêm acarretando a formação dessa ferida e que ao longo da vida, né, ao longo dos tempos ali, ela vai se transformando numa cronicidade. Então, as feridas crônicas, gente, a gente tem aí como exemplo básico as úlceras venosas, ou conhecidas também como úlceras de estase. Estase é algo parado. Então, quando a pessoa ela tem uma dificuldade de circulação, ela tem varizes, ela tem, por exemplo, ali, dificuldade de retorno venoso. Sabe quando você olha para suas pernas e no final do dia ela está inchada? Ela está mais colorida, né? Ela está mais escurecida na altura do maléolo. Maléolo ali na canela, aquele ossinho que de vez em quando a gente bate ali na cama ali, né? E vê o céu. Isso, e vê o céu. Isso mesmo. E nessa altura, né, da canela, vamos dizer assim, para todo mundo entender, tem a dor. Você coloca o seu dedo ali na perna, você sente que ela está um pouco mais inchada, porque a marca do seu dedo fica ali, né? E acaba sendo... Bom dia, pessoal do Instagram, né? Me dando bom dia, chuchu. Meu marido me chama de chuchu. Ai, que fofo, gente. Então, só para poder justificar isso também, né? Eu falo que eu conheci uma profissional, né? Até gosto muito dela, né? Doutora Consolação. E ela uma vez me falou isso. Nós até falamos isso ontem, né, Renata? Isso mesmo, eu fiquei, assim, encantada com ela. Então, a gente fica assim. Porque, assim, eu falo que é uma diva, né, pra mim. Ou seja, se ela me falou uma vez que se o chuchu, ele pode ser brigadeiro e a couve-flor pode ser arroz, a gente pode ser o que a gente quiser.
Então, assim, já é a frase do sextou, né, gente? Pois é, né? Mas, bom dia, Chuchu. E voltando ao assunto das feridas crônicas, né? Das úlceras venosas. Então, a gente tem ali esse escurecimento da área, a gente tem o edema. E às vezes esse edema melhora quando você coloca suas pernas para cima no final do dia. A gente também tem ali uma dor que às vezes cessa com o analgésico, mas volta logo depois que esse analgésico acaba o efeito. Então ali a gente já vai tendo alguns sinais e sintomas que não são referentes porque você ficou um dia em pé o dia todo. Não é referente porque você usou um sapato apertado. É algo que está dentro do seu corpo e que ele já está te falando. Ó, acorda aqui, eu tenho aqui uma ferida a ser formada, porque dentro do corpo eu não estou vendo. Lá dentro eu não estou verificando a complicação que está se formando. E daí a gente tem uma cerca de 70% das pessoas que têm feridas sendo relacionadas como feridas crônicas e de úlceras de estase, que é essa paralisação. Para a gente poder conhecer a circulação, a gente sabe que a gente tem veias e artérias. Então, as artérias, elas impulsionam o sangue arterial com a nutrição e o oxigênio para as células, e as veias retornam com o metabolismo celular, ali com algumas enzimas, com produtos de metabolismo, com excesso de água e com gás carbônico. Mas quando a gente tem um problema relacionado às varizes, problema relacionado à circulação dos membros inferiores, que são as pernas, a gente já começa a desenvolver um risco a mais para ter, né, essa ferida crônica. É um problema de saúde pública. Porque, gente, pra gente poder, se a gente for fazer a conta, né? Outro dia eu fiz isso com alguns pacientes e eles ficaram assim, aterrorizados com o que eles já gastaram com a ferida. Eu tenho pacientes que têm ferida ali de 1 ano, de 6 meses, de 30 anos, né? Tem assim aquela ferida que tá arrastando ali, eu falo que arrasta a corrente, né, gente? Ninguém é obrigado a arrastar a corrente, ninguém é obrigado a viver com uma ferida. Viver sem feridas é o direito de todo mundo, né? Seja ela qual for. E a gente, nós, né, profissionais, a gente trabalha, a gente estuda para poder proporcionar essa melhora, né? Essa prevenção e esse tratamento digno para todo mundo que tem um tipo de feridas. Então, esse problema de saúde pública, a gente vê que o gasto público e o gasto pessoal, ele vai acima da média. Uma ferida ao longo de 1 ano é bem capaz da pessoa gastar aí cerca de mais de 4, 5 mil reais só com a ferida por 1 ano. Isso em parte bem básica. Isso se ela pegar o material lá no posto de saúde, se ela conseguir a consulta pelo SUS. Agora, se for tudo particular, você pode colocar aí mais ou menos aí uns 10 mil reais. Então, assim, é um custo alto, né? Além do custo alto, a gente não tem só o fator econômico que vai representar esse problema para a pessoa. A gente tem problemas socioeconômicos, porque a pessoa com uma ferida, ela se distancia do lado social dela, ela não quer sair, né? A maioria dos pacientes falam assim, eu nem recebo mais vizinho aqui em casa porque o cheiro da minha ferida me incomoda, imagina a outra pessoa, eu fico com vergonha. Né? Às vezes ela não vai numa praia, ela não viaja, então assim, ela não chega nem na janela, porque ela tem medo de alguém chegar para conversar com ela e sentir o cheiro da ferida dela. Então assim, é algo muito preocupante, para a pessoa que tem a ferida é desesperador. Sim. E a gente precisa procurar ajuda, com certeza, né? A gente precisa procurar o melhor tratamento possível. Fora, gente, que a ferida dói muito, né? E a vida, né? Ela tá aí para ser vivida mesmo, para ser assim, declarada para todo mundo, né? Agora, vindo para cá, né? Eu vi até, não sei se era a Renata que estava aí comandando aí o Expresso, né? Então ela ainda tocou uma música, quem acredita sempre alcança. Então acredita mesmo, né? Que você vai conseguir melhorar a fração da sua saúde, a sua ferida, mas não é só acreditar. Né? Você precisa também entrar no tratamento. A gente fala o manejo correto e a adesão do tratamento. Eu vejo também pessoas, né, aderidas ao tratamento, que fazem, que a ferida fecha sim, e que faz ali todo um acompanhamento com meias elásticas, com um angiologista, com o enfermeiro. Mas também conheço pessoas que já estão na 4ª, 5ª vez que a ferida abre e que não fazem a adesão ao tratamento. E não pode ser assim.
a gente precisa entender que o tratamento de uma úlcera crônica, ele é para sempre. Não é somente a questão ali de hoje, de amanhã, ferida fechou, pronto, acabou meu problema. Não, não acabou seu problema. Você apenas resolveu um problemão. E o seu problema vai ser, todos os dias, aderir a esse tratamento, tá bom? Então, a úlcera venosa, gente, ela, como eu já disse, né, ela é uma úlcera que abre geralmente nos membros inferiores, na altura ali da canela, do maléolo, e que vai referenciar pra gente uma ferida que inicialmente vai ficar vermelha, vai ficar mais escurecida a área, em volta vai ficar mais endurecido, a gente chama de lipodermatoesclerose, vai ter dermatite, a pessoa vai coçar muito aquela área, né, e vai ter o edema. Logo depois, com o não tratamento correto, essa ferida ela vai ficando mais profunda, as bordas delas vão ficando mais assim arredondadinhas, né? Mais como se eu tivesse pegado uma caneta ali e desenhado aquela ferida ali, e ela pode ter uma secreção esverdeada, amarelada, sanguinolenta, né? E o momento em que a gente intervém numa ferida é quando ela abre, não é no momento em que ela está complicada, tá bom? E quais são os sinais e sintomas que a gente tem assim mais recorrentes referente a esses tipos de feridas? A gente percebe que na hora que o paciente percebe, né, gente, aquela feridinha ali na perna, aquela alteração de pele, né, é importante você se atentar, você que é diabético, hipertenso, você que já tem alguma doença crônica, né, alguma doença autoimune, uma doença circulatória, varizes, problemas arteriais, problemas cardíacos. É importante você cuidar ali da saúde das suas pernas, né, da saúde ali da sua pele. Então, esses sinais e sintomas, como eu disse, né, a ferida que não cicatriza perfeitamente, aquela ferida que você passa uma pomada porque o seu vizinho falou que é bom, você vê na internet através do Dr. Google, né? Tudo isso, gente, são maneiras da gente colocar pano quente no problema. A melhor maneira que você tem, aqui no município, a gente tem um protocolo de tratamento de feridas. Ele foi instituído pelo enfermeiro estomoterapeuta Hélio, né, que é um amigão também, meu professor, até me apaixonei com feridas através dele, né, e hoje ele tem um protocolo instituído aqui no município, na rede do SUS. Então, o primeiro passo é procurar o PSF, né, o Programa Saúde da Família, o posto de saúde, o enfermeiro vai avaliar, depois ele vai encaminhar o paciente lá para o ambulatório de feridas, que hoje fica lá no Sagrado Coração, né, lá no Regional do Sagrado Coração também, e depois disso o paciente ele vai ser totalmente manejado pelo SUS. Se você não procura o SUS, você pode também procurar a rede particular ou do seu convênio, né, através dos angiologistas, através dos consultórios de enfermeiros, consultórios de angiologistas, de clínica médica também, que eles também vão te direcionar. O importante, né, que é o que eu sempre digo aqui da educação continuada, é que você não deixe de procurar ajuda, porque depois que o negócio está complicado, é mais difícil de descomplicar, né? Além disso, aquela dor que você sente aí na perna, de intensidade variável, né? Tem gente que sente às vezes uma dorzinha, uma queimação, uma coceira, um formigamento, já é um sinal que não está muito bem ali na perna, tá bom? O inchaço, a descamação, aquela coceira, o escurecimento e espessamento da pele também, a presença de varizes, né, ali na região da perna, a sensação de peso. Sabe quando você está no final do dia, Renata, você sente aquele peso assim nas pernas? Sim. Então, isso pode ser hormonal, né? Geralmente as mulheres sentem muito isso no período pré-menstrual, período menstrual ou pós-menstrual, e também por causas vasculares, tá? E a coceira nas pernas. E como que é essa avaliação, né? Para os profissionais, a gente sempre ensina o seguinte, eu aprendi dessa forma, é o ABC da ferida. O A é avaliar o paciente, porque a gente não cuida de uma ferida, a gente vai cuidar do paciente que tem ferida. É um olhar holístico. Eu vou ver aquele paciente ali, vou ver o que eu posso transformar na vida dele para que aquele tratamento de feridas ele seja bem eficaz. Eu tenho o B, que é boas práticas no tratamento.
Essas boas práticas, gente, elas não são derivadas ali do achismo. Ah, eu acho que eu vou colocar tal pomada. Ah, eu acho que eu vou fazer um amassadinho ali de folhas, né, de algumas plantas. Isso é tudo base científica, tudo baseado em evidências científicas. Isso a gente tem um resultado muito mais evidente e menos doloroso para o paciente. E a letra C, contenção ou compressão. Já que a gente está falando de uma ferida que ela é de difícil cicatrização, de difícil retorno venoso dos membros inferiores, a gente precisa ajudar o corpo a fazer esse retorno de sangue ali através das veias. Se a veia ela está com algum problema que não favorece esse retorno venoso, então eu vou precisar ajudar o meu organismo. Como? Através do curativo ideal, mantendo a umidificação ideal, a umidade ideal, a temperatura e mantendo aquele leito ali favorável para a cicatrização. Vamos imaginar que a gente está numa cozinha para cozinhar. A gente vai fazer nosso almoço agora. Só que a gente não sabe onde está nada. Eu não sei onde está o arroz, eu não sei onde está o óleo, a gordura, o que for, o tempero. E daí eu fico naquela loucura toda e eu faço uma comida lá que fica mal, né? Boa, que dá para comer. Só que aquilo vai me gerando um cansaço. E esse cansaço, depois eu não quero mais fazer aquele almoço. É o que acontece com as nossas células. Então, se você colocar ali uma bagunça aonde tem aquela ferida. Então, tem muito líquido, porque a ferida, ela é exudativa, ela libera muita secreção. Aí eu coloco uma pomada que é molhada. Eu vou encharcar minhas células. Ela vai conseguir cicatrizar? Não. Aí eu coloco ali, às vezes, uma pomada que vai quebrar as enzimas, né, que a gente chama de desbridante, né? Então, vou fazer o desbridamento. Só que eu não tenho o que desbridar. Então, eu vou acabar com as células que estão boas sendo fabricadas. Ela vai cicatrizar? Não. Ou senão eu coloco ali uma cobertura que vai secar, ele vai absorver tudo. Essa célula vai ter oxigênio para respirar? Não. Então, assim, na hora que eu olho aquela ferida ali, é a mesma coisa como se eu tivesse pronta para fazer um almoço. Eu sei aonde está o arroz, eu sei onde está o feijão, o meu tempero, o meu gás está cheio, a minha cozinha está organizada. Ótimo, eu vou fazer o almoço, todo mundo vai ficar satisfeito, a minha comida vai ficar boa. Assim como eu coloco ali a cobertura ideal na minha ferida, eu coloco a temperatura ideal e também coloco a umidade ideal. Aí, nesse sentido, o meu corpo ele consegue, então, começar a cicatrizar. E eu venho com a contenção, que é a conhecida bota de Una, e também a compressão, que são as ataduras elásticas ou a meia elástica. Mas muita atenção, gente, não é ir lá na casa de meias, né, na casa que vende produtos cirúrgicos e comprar uma meia às cegas, tá? Porque a gente precisa avaliar a saúde das artérias da perna desse paciente. A gente precisa verificar a saúde das veias da perna desse paciente e fazer uma medida, para aí sim o paciente começar a fazer uso daquela meia ou daquela atadura elástica, tá bom? Então não sai correndo agora só porque a Michelle falou que tem que usar meia, né? Não é bem assim. Ô, Michelle, aqui tem a Márcia Nunes, ela fala: bom dia, Renata e Michelle Ruffini. Estou aqui super ligada e gosto muito da sua ideia da educação continuada. Parabéns. Penso que todos os profissionais deveriam se doar para continuar seu conhecimento. Ai, que bom, Márcia. Bom dia para você também, tá? Então, o objetivo da educação continuada é esse mesmo, sabe? É a gente, assim, falar para o público de uma forma onde a gente entende, uma forma onde a gente capacita as pessoas para que a qualidade de vida seja alcançada. Esse é o objetivo mesmo. Muito obrigada pela sua audiência, viu? Um beijo para você. E aqui também a Aparecida, ela diz assim: você poderia me informar o número de algum médico que trata de gripe alérgica? Então, número, sabe, é muito complicado, assim, porque é muito específico. Sabe qual que é o nome dela? Aparecida. Aparecida, bom dia, viu, Aparecida? Então, assim, o ideal é você procurar um alergista, é procurar um imunologista, porque se você está sempre com gripe alérgica, significa que às vezes a sua imunidade está baixa, ou às vezes você tem algo na sua casa ali que você possa melhorar para tirar essa alergia, como animais, por exemplo, né? Por exemplo, cachorro, gato, tapete em casa, cortina. Tudo que possa pegar poeira, né? Isso. E assim, hoje em dia é complicado, né? Na atual
clima, no atual clima que nós estamos hoje em dia, tudo favorece mesmo a gripe alérgica, né? Mas procure, a gente tem vários profissionais aí, assim, muito bons, né? Relacionados à alergia e relacionados à imunologia. Inclusive também, né? Já pegando um gancho da Aparecida, tem as terapias, né, tanto de ozônio como também de laser, que aumentam a imunidade. Então, assim, lá no consultório a gente faz também. Então, eu fico à disposição, né, depois se você quiser entrar em contato, eu te explico direitinho como que funciona, tá bom, Aparecida? Muito obrigada pela sua participação também. E voltando, né, aí ao ABC das úlceras, né? A gente também tem investigação da presença de DAOP. DAOP é uma doença arterial obstrutiva periférica. É onde uma artéria das pernas, né? Elas começam a ficar mais endurecidas, mais obstruídas ao longo da nossa vida, né? A gente tem, assim, vários fatores que podem desencadear uma obstrução desses vasos sanguíneos, assim como a alimentação rica em gorduras, né? Em gorduras saturadas, aquela gordurinha daquele churrasquinho no final de semana, né? Aquela cervejinha. Então, assim, claro que não é para acabar com tudo, né? Tudo no seu limite, ele é tolerável. Tudo tem uma regulamentação para a gente poder fazer, né? E nesse sentido, a gente acaba favorecendo ou não uma obstrução das nossas artérias. E quando essa artéria fica com muita gordura ali aglomerada, ela pode impedir que esse sangue ele passe ali perfeitamente. Ou até mesmo quando a gente está fazendo um exercício físico e a gente não cuida da nossa alimentação, das nossas veias e artérias, esse sangue, como ele está impulsionando muito rápido, ele pode retirar aquele coágulozinho, aquela plaquinha de gordura, que a gente chama de placa de ateroma, e significar ali um infarto, um AVE, né? Então, um problema mais sério. Então, assim, não só de uma ferida, né? Mas a gente também tem outros problemas relacionados à aterosclerose ou arteriosclerose também, tá? E como que é realizado, então, esse tratamento dessas feridas? O tratamento para a úlcera, ele deve ser feito com a recomendação médica e também a recomendação, né, a prescrição de um enfermeiro, e tem o objetivo de prevenir o surgimento de novas úlceras, aliviar a dor do paciente. Hoje em dia, a gente tem, assim, se eu tiver hoje, por exemplo, 10 pacientes com feridas, a queixa principal dos 10 é a dor. Então, é uma dor da ferida aberta e também relacionada ao fator socioeconômico. Então, quem tem uma ferida pode estar me escutando, às vezes relacionar isso, né, como ponto de partida para o seu tratamento ideal. Então, um tratamento ideal é aquele que a gente, ao longo dos dias, né, que a gente vai tratando, que a gente vai melhorando a cicatrização, a paciente vai referindo menos dor, vai referindo o menor tamanho da ferida. Quando a gente vai medir, a gente vê que ela cicatriza 1 centímetro por semana, 2 centímetros por semana, e isso vai gerando, assim, uma autoestima tão grande que o nosso próprio cérebro, ele vai produzindo ali hormônios do bem-estar, hormônios da saciedade, e que isso vai gerando uma alegria ao cicatrizar aquela ferida. E isso também faz parte da cicatrização, gente. Porque o paciente, às vezes quando ele está desanimado, às vezes eu chego na residência do paciente mesmo que não pode ir, né, no consultório, e ele fala assim: ah, Michele, tô tão desanimado com essa ferida, porque assim, hoje eu acordei, tá doendo. Então, assim, eu tento, da melhor forma possível, fazer com que eu saia da casa do paciente e deixe ele melhor do que quando eu cheguei. Ou seja, com a ação da ozonoterapia, com a BEG, né, que é um tratamento que a gente faz tanto em domicílio quanto no consultório também, com o vapor do ozônio, para poder transformar isso em oxigênio e favorecer as células a cicatrizarem, e também com a laser terapia, né, porque a gente entra no processo analgésico, então reduz a dor do paciente, reduz o edema com a drenagem e também melhora a cicatrização. Essa saúde integrativa, ela vem, assim, favorecendo, né, melhora ali o processo do paciente, né? Fazer o curativo também de acordo com a prescrição médica ou do enfermeiro e seguir as orientações.
Porque, gente, se a gente não segue as orientações, fica muito no achismo, né? A gente fala que é o lado empírico. Eu acho que podia ser feito dessa forma, eu acho que eu vou fazer assim, né? Ninguém melhor do que, às vezes, o profissional especialista de estar direcionando o seu tratamento. Então, assim, às vezes a pessoa fica meio insegura, ela vai no consultório, eu dou um papel para ela assinar, né? A gente lê junto, que seria o termo de compromisso, seria ali uma orientação para ela diária. Ela não pode tirar aquele curativo, que ela tem que aderir ao tratamento. Eu explico, né, quantas vezes for necessário. Quando a gente entende o processo, a gente consegue cicatrizar, tá bom? E a laser terapia, ela auxilia no tratamento de feridas crônicas, agudas, pós-cirúrgicas. Então, assim, a gente tem vários tipos de tratamento que podem ser aderidos à laser terapia, que ontem nós fizemos também um podcast aqui, né, Renata? À tarde, né, no programa Farmativa, Circuito Farmativa, e que nós falamos sobre esse conceito da laser terapia aderido ao tratamento, né, que você precisa fazer, seja para ansiedade, seja para dormir melhor, seja para melhorar a cicatrização, pós-cirúrgico, doenças, por exemplo, respiratórias como sinusite, como rinite, aquele problema que a gente tem, né, que a gente chama de bruxismo à noite, com ansiedade, a gente também trata isso com a laser terapia. A questão das aftas, né, ou mucosite em pacientes que fazem quimioterapia, ou mesmo quando tem uma intolerância alimentar, tem aquela afta que te incomoda bastante. Uma sessão a gente já tem uma melhora incrível desse processo. Então, assim, é conhecer mesmo, é saber o que a tecnologia vem para te ajudar, né, e o que você pode fazer como aderir, né, a esse tratamento. E as pessoas que quiserem te contatar e procurar mais, saber mais, onde que a pessoa te acha? Isso, aí tem o meu telefone, tá, gente? É o WhatsApp também, é o DDD 31 98678 8067. E tem também no Instagram, Michele Ruffinienfe, Michele com 2 L's, tá? Então, Michele Ruffinienfe. E aqui chegou a nossa última participação, a Roseni, ela diz assim: bom dia, gostei muito dessa continuidade do tema de ontem à tarde. Sou a Roseni do São Judas Tadeu, ela tá sempre ligadinha com a gente. Oi, Roseni, né? Muito obrigada pela sua audiência também, fica ligada mesmo, né? Eu acho que quanto mais a gente multiplicar esses saberes, né, essas informações, melhor vai ser o nosso dia a dia. A informação tá aí para todo mundo, basta a gente filtrar e saber o que a gente está pegando como informação boa, né? Obrigada, Michele, pela companhia. Eu que agradeço também, tá, pessoal? Então, sexta-feira que vem a gente retorna. Se você tem alguma sugestão para poder, assim, escutar aqui, né, no programa Momento Saúde, pode mandar para o meu Instagram. Eu sempre abro também uma janelinha lá no meu Instagram mesmo ou pelo meu WhatsApp, tá bom? Um abraço a vocês e lembre, educação continuada faz a diferença e vamos viver sem feridas. Um beijo, bom final de semana. Um bom dia, continue ligado na nossa programação. O Padre Reginaldo Manzotti está